de um decreto de morte que fez com que uma mãe que perderia o filho ganhasse um salário para criar ele. Porque esse filho foi colocado dentro de um cesto, recebido pela filha de Faraó, e uma contratação de CLT da mãe, porque a mãe precisava amamentá-lo e ela foi contratada para cuidar do filho. Que mãe não gostaria de receber um salário para cuidar do próprio filho? É verdade, aleluia. Lembrando que esse filho acabou de sair de um decreto de morte. Que Deus é esse? Observação, não parou aí, porque esse menino, ele foi criado nas maiores e mais cultas e idôneas faculdades da terra. Ele foi criado pela maior tecnologia da época, dentro do Império Egípcio. E os pais não pagaram um centavo pela educação desse menino. Se tornou Moisés. Aleluia, Deus. Tirou o povo da escravidão. Glória a Jesus. Como Deus faz. Diante de uma situação sem esperança, Ele criou um homem para tirar o seu povo da escravidão. Eu acho lindo a forma que Deus trabalha na minha e na tua vida. Porque Ele trabalha na minha de um jeito e na tua de outro. Mas Ele cuida de mim e de você do mesmo jeito. Aleluia. O mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma dedicação. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 20, do verso 7 ao verso 11. Normalmente falamos muito sobre o cristão sempre ficar na porta, mas precisamos ter cuidado das janelas. É verdade. As portas normalmente elas representam as bênçãos de Deus, mas as janelas são o caminho que o diabo trilha para desviar a minha vida. São as distrações que nos tiram do foco e de Cristo, que nos distraem daquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. Em Atos capítulo 20, do verso 7 ao verso 11, nós vamos ler um pouco sobre isso. Todos encontraram? Tem alguém que ainda está na misericórdia. Vamos ter misericórdia e encontrar. Aqui fala de Paulo na sua segunda viagem missionária, lá na Macedônia, na cidade de Troade, local até por onde ele já tinha passado. Mas Deus colocou no seu coração que ele voltasse lá, pois ele ainda precisava falar sobre Deus naquele lugar. Capítulo 20, do 7 ao 11. A palavra de Deus diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado junto numa janela, caiu do terceiro andar, tomado por um sono profundo que ele sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim
partiu. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, justo e santo, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Neste momento, ó Deus, estou aqui eu a te pedir, ó Pai, que faça de mim um instrumento em Tuas mãos, para que eu possa apenas falar da Tua palavra e que da minha boca venha sair apenas aquilo que for da Tua vontade, que eu aqui em cima desapareça, Senhor, e que apenas o Senhor apareça em minha vida. Faz de mim um instrumento bem afinado em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Por esse braço, Senhor Jesus. E essa é uma passagem muito curiosa, porque fala no momento em que Paulo, passando pela Macedônia, Deus toca no seu coração e fala com ele: ó Paulo, ainda temos obras em Troade, fica mais um pouco. E Paulo, reunindo os seus discípulos, reunindo os irmãos, ele leva todos ao cenáculo para pregar, para ministrar um pouco das palavras de Cristo. Porém, Paulo não era um homem de poucas palavras, pois eles estavam reunidos para cear. Era a janta, era a santa ceia do Senhor. E ele começou a ministrar. Deu meia-noite e o homem não tinha terminado de pregar ainda. E por algum motivo, um homem que se encontrava sentado em uma janela adormeceu. Não imagino que seria diferente no dia de hoje. Eu começando a pregar agora, me delongar até meia-noite, eu não imagino que seria um pouco diferente com alguns dos irmãos. Porque é normal, fisicamente nós cansamos e cochilamos. Normal. Porém, o cochilo desse homem lhe trouxe a morte. E eu não estou falando de morte espiritual, é físico. Ele caiu no terceiro andar e morreu. A informação chegou até Paulo. Imediatamente ele desceu e foi socorrer aquele menino. E se debruçando sobre ele, ele orou e informou que ele não estava morto, mas vivo. Aleluia. Voltando para com seus discípulos, ele ainda não tinha terminado sua pregação e se delongou até a alvorada. Nada mais do que 5 horas de pregação após o incidente. Era um homem que gostava, que tinha um prazer, um deleite de falar de Jesus. E lá ele volta, prega e parte. E é sobre essa mensagem, sobre esse contexto, que nós iniciamos os cuidados e os perigos quando nós estamos na janela. Eita, grande é Deus. Porque figurativamente falando, esse posto, essa localização, essa janela, ela traz para a gente alguns sentidos e alguns significados que são muito importantes para a nossa vida espiritual, principalmente. E nós vamos aprender que quem está na janela normalmente, ele está em dúvida se ele presta atenção no culto que está acontecendo dentro do cenário, ou se ele olha para o que está acontecendo na rua. É uma pessoa que olha para Deus e olha para o mundo. Quer viver uma vida dupla. Não decidiu ainda se encontra com Deus e segue sua vida focada em Cristo, ou se está ligado ainda a prazeres mundanos. E aqui Paulo nos alerta, assim como o filho pródigo lá atrás estava dentro da casa do seu pai, tinha tudo do bom e do melhor, mas sua mente lá fora. Ao ponto de em um determinado momento ele dizer: pai, eu quero que eu porque eu vou embora. Ele estava na janela.
pai com a sua mente no que tinha lá fora. É mesmo assim, Deus. Ele não estava com a sua mente focada naquilo que o seu pai lhe ensinava, naquilo que o seu pai lhe ministrava, naquilo a qual ele vivia todos os dias. Estava apenas de corpo presente, mas a sua alma queria desfrutar do mundo. E eu e você sabemos o destino do filho pródigo. Estar na janela é muito perigoso, pois estamos na casa de Deus, no Sinédrio, e estamos olhando para a vida de quem vive lá fora. Eita, Jesus. E muitas das vezes, essa exposição, essa dualidade, está aqui e está lá, nos faz com que queiramos experimentar um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco do que é santo, um pouco do que não é. E muitas das vezes, principalmente jovens, ficam querendo experimentar de tudo um pouco. E não percebem que nessa dualidade acabam desperdiçando o mais sagrado que Deus lhe deu, que é a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Se deixando entregar as drogas, a prostituição, querem experimentar da vida, enquanto Deus disse que você e eu temos que guardar e zelar. Aleluia. Mas estar na janela implica em outros perigos, porque eu pergunto, qual o limite? Até onde eu estou seguro, estando dentro ou estando fora? Até onde vai o meu controle? Até onde eu acho que tenho controle sobre a minha vida? Muitas das vezes pessoas que se encontram, que possuem vícios, acham que porque estão na casa de Deus, estão com o controle total da sua vida e podem, por algum motivo, se expor a situações que podem lhe induzir à antiga vida. Mesmo assim, Jesus. Acham que porque estão ouvindo da palavra de Deus, são agora heróis, são poderosos. E assim como Sansão se expõe a situações que podem lhe custar a vida. E não me refiro apenas à vida espiritual, porque Sansão pagou com a sua própria vida. Mesmo assim, meu Deus. E expõe-se a situações que não possuem controle nenhum, pois o limite somente Deus conhece. Pessoas que possuem vícios em jogos de azar ficam de amizade com quem ainda joga. Pessoas com vícios em bebidas vão para bar para conversar com os amigos. Pessoas com vício em prostituição ficam de conversinha fiada com A e B, se expondo a um risco que Deus não nos ensinou. Ficam sentados na janela Eita, Deus. e não percebem que em um fechar de olhos ele cai e morre. Mesmo assim, meu Deus. Se pôr em uma condição de risco, é uma decisão sua. E apenas eu e você iremos dar conta das nossas atitudes. Mas a questão vai além. Em um terceiro ponto, eu consigo perceber o risco que a sonolência pode nos trazer. E agora não falo da física, mas a sonolência espiritual. Quando paramos de dar crédito àquilo que é dito aqui, aquilo que é dito pela palavra de Deus, quando nossa atenção não mais está aqui dentro, quando nossa vida não mais está alicerçada na rocha, quando
nossa vida não está mais direcionada para Cristo. E achamos que tudo que provém em nossa vida foi Deus quem pôs. E muitas das vezes não percebemos que é o Espírito de Deus que muitas das vezes Ele deseja nos conduzir para locais que nós não desejamos. Muitas das vezes confundimos e achamos que tudo que é provação é o inimigo e tudo que é bênção é Deus. Mas nunca se esqueça que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E quem colocou Jesus no topo do mundo foi o diabo. É mesmo assim. Cabe a mim e a você prestar atenção e se atentar sobre tudo aquilo que sobrevém sobre a nossa vida. E quando estamos sonolentos espiritualmente, não percebemos. Pois não estamos vigiando, não estamos atentos àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Aleluia. Veja as virgens. Tínhamos 10. Quantas prudentes? 5. E 5 outras. Todas elas estavam prontas para receber o noivo, porém apenas 5 com reserva de azeite. Aleluia, Jesus. Vejam os leprosos quando voltam para agradecer. Todos doentes, todos receberam a cura, mas apenas um voltou. Veja Pedro lá no Getsemane. Jesus enfrentava a maior das suas batalhas. E Pedro dormia. Quantas das vezes nós não estamos dormindo enquanto o Senhor precisa de mim, de você, acordado, na praia, vigiando, porque muitas são as artimanhas do inimigo sobre a nossa vida. Mesmo assim, Deus. E nós não percebemos e não estamos vigiando sobre aquilo que o Senhor tem a nos avisar, a nos ensinar. Estamos dormindo. E não estamos percebendo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Jesus, em oração, em um derramamento de poder absurdo no Monte da Transfiguração. Discípulos dormindo. E eu digo a você, não era só sono físico, estavam morrendo espiritualmente. Pois enquanto o seu mestre se revestia de poder porque era homem, seus discípulos queriam dormir. Quantas das vezes eu e você estamos passando por uma luta imensa, e quem deveria nos ajudar? Está dormindo. Mesmo assim, Deus. Quem deveria ser o nosso apoio? Está dormindo. Desse jeito. E você não percebe aquilo que está acontecendo à sua volta. Mas a palavra de Deus continua dizendo que as janelas são locais perigosos. São locais que podem trazer a morte. Ficar exposto às janelas que o mundo nos oferece pode nos trazer a morte. Mesmo assim, Jesus. Veja Davi, da janela do seu palácio, ele viu uma mulher belíssima, que resultou em uma mentira, em um assassinato, em uma quebra, na destruição de uma família. Porque ele estava na janela. Desse Quando
deveria ter ouvido. Aleluia, tu é grande, Jesus. Quantas vezes nós não estamos no lugar que Deus quer que estejamos, quando na verdade deveríamos estar vigiando, quando na verdade estamos ali para querer olhar para a vida dos outros. Enquanto Davi estava na janela buscando alguma coisa para se entreter, ele estava acabando com a família. Quantas vezes deveríamos estar em nosso quarto orando e nos consagrando a Deus, orando pela vida dos nossos familiares, amigos e vizinhos. Estamos preocupados com o que está acontecendo lá fora, buscando informação de famoso, buscando informação dos vizinhos, como é que eles estão, será que estão bem? Será que já chegaram em casa? Para quê? Por que você quer saber se ele saiu, se ele está em casa? Aleluia. Vai buscar intimidade com Deus e parar de se preocupar com a vida de ABC. Sai da janela. Entra na casa de Deus e vai adorar. Glória a Jesus. É isso que Paulo estava ensinando ao povo. A pergunta é: quão forte nós achamos que somos? Porque a Bíblia nos ensina que somos frágeis. Desse jeito. Que nossa fragilidade precisa da força de Deus para conseguirmos executar qualquer coisa na nossa vida. Quantos estão dormindo? Quantos dormem espiritualmente enquanto Deus grita para que seu povo surja sobre a terra e lute pelo seu evangelho? Quantos, além de dormirem, já caíram e estão frágeis na fé, cambaleando de um lado para o outro, pois não conseguem mais olhar para Cristo? E quantos já morreram e em sua morte não houve salvação? Mas diante de toda essa situação, Paulo nos ensina algo grandioso, algo que doeu na minha alma. Pois no versículo 11, perdão, no verso 10, a palavra diz que Paulo, porém, descendo, foi buscar o mundo. Aleluia. Muitas das vezes, os mortos só ficam mortos se não tiver nenhum Paulo para descer. Porque se tiver um Paulo que desça e esteja disposto a se humilhar diante de Deus, Glória a Deus. o morto volta vivo. Glória. Glória a Jesus. E ele não volta sozinho não, porque ele volta com o morto. Aleluia. Só que muitas das vezes esse morto era um morto que estava na tua janela, Aleluia, Jesus. falando da tua vida, Eita Deus. caluniando a tua vida. Ele estava na janela. Mesmo assim, Jesus. E você é o Paulo. Quem vai descer para socorrer ele é você. Aleluia. Não ache que Deus vai enviar outro, não. Mesmo assim, Porque quem vai correr atrás dele é você. E quem estava na tua janela. mesmo assim, Jesus. Só que Paulo não só desceu, ele se inclinou. Aleluia. Ele disse para mim e para você:
Deixe de soberba. Deixe de achar que porque não foi você que caiu, que você é melhor. Mesmo assim, Jesus. Porque foi louvado aqui que o mestre é quem lavava os pés. Aleluia. E lavou os pés até do traidor. Mesmo assim. Jesus é lindo. Ele se inclinou para o morto. Mesmo assim, Jesus. E eu aprendi que muitas das vezes muitos se mantêm mortos por causa da arrogância dos povos. Porque nós glorificamos a morte do morto. Porque nós glorificamos a morte de quem estava na treva e dizemos: Ele merece. E o Senhor não nos ensinou isso. Quantas das vezes nós vemos o nosso inimigo, aquele que atentou contra a nossa vida, e glorificamos a sua derrota? Paulo nos ensinou a descer. Vamos inclinar e orar por ele. Que Deus tenha misericórdia daquele e não que nós lutemos sua derrota. Isso doeu a minha alma. Porque antes de pregar para cada um de vocês, Deus falava: É mesmo assim, né? quantas vezes nós já fizemos isso? E glorificamos a Deus porque o nosso inimigo perdeu, porque ele morreu, porque ele adoeceu, porque ele perdeu bens. Quantas das vezes não fizemos isso? Enquanto Paulo se inclinava e orava. Isso doeu no meu coração. Eu disse: Senhor, quanto eu estou errado. Como posso eu subir para falar sobre isso? Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Da minha também, Jesus. Porque somos falhos. Mesmo assim, Deus. Muitas das vezes nós olhamos para essas histórias e achamos que somos os Paulos. Mas eu vi que eu estava na janela. Muitas das vezes queremos ser os heróis. Queremos ali ser os vitoriosos, aqueles que venceram o inimigo. Nunca nos pomos como inimigo. Nunca nos pomos como aquele que está destruindo a história. Porque somos os bonzinhos, somos os bonzinhos, nunca pecamos. E eu me fiquei caindo enquanto eu glorificava a derrota do inimigo. Eu disse: Senhor, tem misericórdia da minha vida, pois eu pequei. Só que Paulo, ele não só desceu, ele não só se inclinou, ele tomou uma atitude. Aleluia, A palavra de Deus continua dizendo que ele abraçou, ele trouxe para dentro novamente, ele trouxe o morto à vida, pois o morto só continuaria se ele não tivesse tomado atitude. Mesmo assim, Jesus. E nós poderíamos pensar que esse seria o clímax, pois é o único momento da história da vida de Paulo que ele ressuscita alguém. Você pensa: não, irmão, esse deve ser o clímax, é o momento auge da história em que um morto volta à vida. E eu digo: você está redondamente enganado. Sabe por quê? Porque no verso 11, a palavra de Deus nos diz que subindo, partiu o pão. Sabe qual é o momento mais importante dessa história? É o partir o pão. Aleluia. É ceiar com o Senhor. Glória. Porque a ressurreição é consequência da comunhão com Deus. A ressurreição é uma consequência da
chão. É mesmo assim. Paulo continua dizendo que ele sobe para partir o pão. E ele não tinha terminado de pregar, porque ele se alarga até o amanhecer, até a alvorada. O importante nessa história é pregar o Evangelho, é ter comunhão com Deus. Os milagres de Deus virão sobre a minha e sobre a tua vida quando estivermos em comunhão com o Pai. Aleluia! Porque quando vivermos na janela, nada vai acontecer. E se acontecer, vai ser a minha e a tua morte. Que estejamos atentos e prontos, fugindo de qualquer janela que o diabo venha abrir sobre a nossa vida. Que estejamos atentos àquilo que Paulo e que o Senhor está a pregar sobre os nossos ouvidos. Que estejamos atentos a ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus falar, Ele está esperando que eu e você ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Quando Deus falar, Ele quer que eu e você tenha comunhão com Ele e diga: Senhor, estou aqui. Fala que o teu servo ouve. Aleluia. Ele quer que eu e você tenhamos comunhão com Ele, partilhando do pão, em comunhão com o nosso irmão. Ele quer que eu e você estejamos juntos, empenhados e unidos no propósito do Evangelho. Aleluia. Todos os dias Ele nos ensina: sejamos firmes e constantes, porque o maior sobre a nossa vida Ele fará. Em nome de Glória a Deus! Vamos para o mais importante da noite. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Pastor hoje comigo de ministrar. E não tem como dizer não quando é algo oposto. Vamos abrir a palavra de Deus em